Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira angelical e gloriosa, queridos irmãos. Eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Queria chamar a sua atenção, especialmente você que está passando por um deserto ou não está entendendo nada. Aguenta firme, suporta. Esse deserto não é por fim. Esse deserto é Deus te fazendo mais forte. Esse deserto é Deus fazendo de você uma mulher guerreira, um homem guerreiro, um homem valente, uma mulher valente na fé. Esse deserto que algumas pessoas que me ouvem agora estão passando, é para o seu bem, por doloroso que seja, porque eu tenho certeza que depois desse deserto você vai se tornar alguém mais forte e melhor do que o que antes você já era. Olha o que diz a Escritura no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 10, diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Veja que o processo que passamos é o aperfeiçoamento da parte de Deus para conosco. E esse aperfeiçoamento, diz a Escritura, é por meio de sofrimento. Sabe aquele período de lágrima que a gente chora? Sabe aquele deserto que alguém passou, está passando e queria que esse deserto já tivesse chegado ao fim? Sabe aquele período, muitas vezes de aflição, de dor, de angústia que a gente passa e a gente pergunta assim: Deus, eu joguei pedra na cruz. Deus, por que isso só acontece comigo? Por que está demorando tanto? Senhoras e senhores que estão me ouvindo agora, vai haver momento em nossas vidas que a gente vamos fazer muitas perguntas e que não vamos ter a resposta naquele momento. A gente só vai ter a resposta um tempo depois. É o que está acontecendo com alguns agora. Tem pessoas agora que estão fazendo pergunta que agora você não vai ter a resposta só daqui a um tempo. É Deus te aperfeiçoando. E esse processo do aperfeiçoamento, diz a Escritura, somos aperfeiçoados por meio de sofrimento. Porque com o sofrimento a gente aprende. Com o sofrimento a gente amadurece. Com o sofrimento a gente se torna alguém forte na fé em espírito. Com o sofrimento a gente se torna valente, se torna uma mulher madura, experiente na vida. Com o sofrimento a gente se torna mais forte do que o que era antes. Porque aqueles que estão me ouvindo que já passou por esse deserto, por esse processo de aperfeiçoamento, quando vai enfrentar novos desafios, não tem medo de enfrentá-la. Porque lembra dos últimos que enfrentou e venceu. Vai entender, passei por outros e venci, eu vou vencer de novo. Mas a pessoa que ainda não enfrentou o grande desafio, quando enfrenta uma grande luta, algumas pessoas entram em desespero, se preocupam, têm medo de enfrentá-lo. É necessário desafio. Aliás, a vida do crente ela é movida a desafio, para quem não sabe. É necessário desafio, é necessário sermos aperfeiçoados. E não é por fim, é por bem daquele que está sendo desafiado. Porque somos desafiados pela fé todo dia. Todo dia nós temos que desafiar a nós mesmos. A nossa vida é um desafio, porque todo dia nós temos que nos desafiar. Todo dia somos desafiados a vencer nós mesmos. Todo dia somos desafiados a vencer a velha criatura. Todos os dias somos aperfeiçoados. É isso que algumas pessoas não entendem, que é necessário a gente passar por isso, por nosso bem próprio. Porque se alguém não for aperfeiçoado, como é que ele vai se tornar mais forte? Se alguém não for aperfeiçoado, como é que ele vai se tornar alguém valente na fé? Se alguém não for aperfeiçoado, como é que ele vai criar casca, espiritualmente falando, criar raízes para suportar as lutas, as pancadas da vida? Então você que está sendo aperfeiçoado, passando pelo deserto, suporte. É necessário esse deserto. É necessário esse processo de aperfeiçoamento. É necessário esse temporal. Por qual objetivo? Porque eu digo que é necessário? Para que você possa criar raiz, se tornar mais forte. É amadurecer com o problema, amadurecer com o deserto, amadurecer com esse desafio, para se tornar alguém preparado a ser vitorioso na vida. Somos aperfeiçoados
por meio de sofrimento. Isso aí não é por fim o que você está passando, não é por fim. Mas é para que o nome do Todo-Poderoso na sua vida, nesse problema que você está enfrentando, seja glorificado na sua vida própria. Deus, Ele está te fortalecendo enquanto és aperfeiçoado. Deus, Ele está te preparando nesse deserto. Deus, Ele está te fazendo mais forte enquanto és aperfeiçoado. Você vai ver que por mais que você não esteja entendendo nada agora, depois que ser aperfeiçoado, você vai olhar para trás e vai dizer: Deus, o desafio não foi fácil, foi doloroso, eu pensei em desistir, pensei em abandonar tudo, pensei que eu não ia suportar, todo mundo me abandonou, muita gente me virou as costas, não acreditava no que eu era capaz, mas valeu a pena. Não foi fácil, mas valeu a pena. Enquanto somos aperfeiçoados, cadeias vão se quebrando, algemas vão se quebrando. Enquanto somos aperfeiçoados, Deus vai colocando pessoas que estão em prisão em liberdade. Enquanto somos aperfeiçoados, porta de ferro, de bronze vai caindo por terra, porque esse aperfeiçoamento é Deus nos libertando das cadeias. Esse processo de aperfeiçoamento é Deus libertando alguém da prisão. O processo de aperfeiçoamento é Deus libertando alguém das algemas da vida, é Deus libertando alguém das garras do adversário, colocando em liberdade alguns que em prisão se encontram. Por isso é necessário o processo de aperfeiçoamento por meio de dores ou de sofrimento. É Deus fazendo alguém mais forte e melhor do que o que antes era. Mas para que alguém se torne forte, melhor do que o que era antes, para que Deus coloque alguém em liberdade, alguém que está em prisão, estou falando de prisões espirituais, é necessário o aperfeiçoamento por meio de sofrimento. Para quando aquele alguém lá na frente se tornar livre, estiver totalmente livre, olhar para trás e valorizar o processo que aquele alguém passou, porque só aquele alguém, Deus, vai entender o quanto foi doloroso todo aquele processo, aquele percurso que aquele alguém percorreu enquanto estava passando pelo processo. Os que já passaram sabem do que eu estou falando, e aqueles que estão passando só vai entender daqui a um tempo, mas aguenta firme, porque vai valer a pena, tá bom? Vou ficando por aqui. Forte abraço, Deus abençoe. Até a próxima no nome de Jesus.